Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Aleluia, graça e paz, amados. Louvado seja Deus por estarmos mais uma vez aqui, na nossa terceira e última aula. Eu creio que você está sendo poderosamente abençoado e abençoada pelas aulas que você recebeu, porque quando a gente abre o nosso coração para receber de Deus, o Espírito Santo, Ele se responsabiliza em nos ensinar e nos instruir dentro daquilo que a gente conhece e entende da palavra. Eu creio que está havendo crescimento para você e crescimento para mim, para que a gente possa sair mais, para que a gente possa compreender mais acerca de cura e saúde divina. Um assunto muito importante, pois estamos vivendo nos últimos dias e nós precisamos compreendermos sobre a cura da alma, como também manter a nossa alma saudável, porque o que está na nossa mente influencia o nosso corpo. Então, estamos tendo esse privilégio de poder estar compartilhando com vocês acerca de cura e saúde divina. Então, abre teu coração, recebe a palavra, acolhe ela com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. A nossa alma ainda não foi salva, ela está sendo renovada pelo conhecimento e entendimento da palavra. Então vai vir para nós agora o conhecimento e entendimento da palavra. E com esse conhecimento e entendimento a gente vai salvando a nossa alma, vai se libertando das coisas naturais e humanas que têm impedido o agir de Deus, o operar de Deus nas nossas vidas. O diabo, ele tenta minar a nossa fé, ele quer roubar aquilo que nós já temos da palavra. Então nós devemos ser bons ouvintes, devemos ser diligentes para poder saber quando vem um dardo inflamado do maligno que vem impedir a gente de crescer ou venha roubar a semente que a gente está recebendo. Então abre teu coração, atenta para as verdades que você vai ouvir. Você vai ouvir nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Ela produz um efeito para a minha vida e para a tua vida. E aquilo que nós consideramos dela é aquilo que nós vamos receber da parte de Deus. Porque, como vimos na aula anterior, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser, Ele é um Deus fiel e verdadeiro, Ele é justo, Ele é um Pai e Ele cuida de nós. Então, mais uma vez, Ele vai cuidar da nossa alma, que vai influenciar no nosso corpo. Eu não sei como é que está seu estado emocional, não sei como é que está seu estado físico, mas Deus sabe. Então, abre aí o coração mesmo, para receber essa boa semente. E essa semente vem a frutificar 30, a 60 e a 100 por 1 na tua vida. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos em reverência ao Senhor, para orarmos a Deus, pedirmos a direção do Espírito Santo, para que essa aula venha recheada de revelações. Que aquilo que nós vamos receber, ela faça pouso no nosso coração e que haja crescimento, transformação e mudança. Então, fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te rendemos graça, Pai, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, para ensinar a tua palavra, para ensinar o teu evangelho, falar do teu amor, da tua grandeza, das tuas maravilhas, Senhor. Porque sem ti nós não podemos nada, mas com você nós podemos todas as coisas. Obrigada pela unção do Espírito nesse lugar, alcançando cada pessoa que vai ouvir, que vai assistir essa matéria, Senhor. Que eles possam crescer espiritualmente, emocionalmente, que possam ser curados fisicamente, pois a tua palavra, ela nos liberta, ela nos sara, ela nos cura em todos os âmbitos das nossas vidas, Senhor. Que venhamos considerar aquilo que nós estamos ouvindo, porque sabemos que de ti, Pai, vem o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Então que nós possamos nos alimentarmos e nos fortalecermos diante de tudo aquilo que nós vamos ouvir desta matéria, Senhor. Nós te agradecemos pela unção disponível, alcançando cada um de nós. Agradecemos pelo discipulado bíblico, Senhor, porque tem professores e pessoas que se disponibilizaram a ensinar e pessoas que abriram o coração para receber. Que
que o Senhor acrescente cada vez mais na vida deles e nas nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Prontos para dar continuidade à aula? Nós agora vamos dar início à nossa terceira aula, né, assim, e vamos do capítulo 8 em diante. Porque a gente já viu que era cura, saúde divina, né? Nós já vimos tudo isso, nós não podemos recapitular porque tem muito conteúdo e se a gente for, a gente vai perder tempo. E eu sei que você, como bom aluno, você tem estudado aquilo que você já ouviu. Então, vamos logo para o capítulo 8, que diz assim: os pecadores podem ser curados fisicamente? O que é que você acha? Sim. Pois mesmo o ímpio, não tendo direito à bênção da cura e saúde divina, pois só a terá depois de nascer de novo, mas ele pode ser curado. Ministra, um ímpio pode ser curado? Pode sim. A gente vai ver agora por que ele pode ser curado. Primeiro, pelos dons de cura do Espírito Santo. Como está em 1 Coríntios 12, 9, fala acerca dos dons espirituais, que fala sobre o dom de cura, que se manifesta segundo a vontade dele. Dele quem? Do Espírito Santo. Como está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. A gente leu esse versículo na aula anterior, mas eu vou ler de novo para reforçar para você. Mas ele diz: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Tem outras versões que diz que ele faz segundo a sua vontade. Ele dá segundo a vontade dele. Então, um ímpio, um pecador pode ser curado? Pode, através dos dons de cura do Espírito Santo, segundo a vontade dele, que se manifesta quando ele quer, não é quando a pessoa quer. Que Hebreus 2,4 diz: Deus também lhe foi por testemunha, com sinais e maravilhas, e com diversos milagres, e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade. Então, pode um pecador ser curado? Pode, pelos dons do Espírito Santo, segundo a vontade do Espírito Santo, quando ele quer. Porque aqui em Marcos 3, 1, que fala que Jesus curou no sábado o homem que tinha a mão ressequida, e diz assim: e ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos seca. E eles observavam se o curaria no dia de sábado para poder acusá-lo. Então, Jesus entrou no templo e quando estava lá no templo, os fariseus observaram Jesus para ver se ele ia curar no sábado. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e vem para o meio. E ele lhe disse: é lícito no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles, porém, se calaram. E olhando ao redor, indagando, entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E sua mão foi completamente restaurada como a outra. Então, ali se manifestou o dom de cura na vida de Jesus. Porque aquele homem ainda não tinha nascido de novo. Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Ele, espiritualmente falando, ele era pecador. Mas o dom de cura se manifestou através da vida de Jesus. E Jesus disse: ei, estende a mão. E quando ele estendeu a mão, o que foi que aconteceu? Ele foi curado. Então, o pecador pode ser curado fisicamente pelos dons do Espírito Santo, na hora que o Espírito Santo quer, segundo a vontade dele. Amém? Segundo, pela fé, tanto do Filho de Deus que estiver orando, como da pessoa que estiver recebendo a oração, que o Senhor pode curá-lo por causa da misericórdia dele. Outro modo, pela fé do Filho de Deus que estiver orando, eu ou você ou qualquer outra pessoa, como também da pessoa que estiver recebendo. Fé, ministra? Sim. E ele não é um pecador,
Se ele não nasceu de novo, como é que tem fé? Mas você está lembrado da mulher do fluxo de sangue que nós lemos aqui? Jesus não tinha morrido e ressuscitado, não. Ela era uma pecadora. A natureza dela, mas ela ouviu falar de Jesus. A fé dela veio por onde? Pelo ouvir. Então ela já estava com a mente dela, a fé da mente. Ela estava com a mente, ela já tinha recebido a informação que Jesus podia curá-lo. E aqui não é diferente. Aqui a gente vai ver pela fé do pregador e também pela oração daqueles que podiam curar. Abre sua Bíblia em Atos 14, do 6 ao 10, que diz assim: Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licônia e circunvizinhas, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumavam estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, quem foi que olhou para ele? Paulo. Disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os teus pés. E o que aconteceu? Ele saltou e andava. O que foi que aconteceu? Paulo estava entrando no templo e tinha um homem lá, desde nascença paralítico. E quando Paulo ia passando, o que foi que Paulo disse? Olhando para ele e viu que ele tinha fé para ser curado, o que foi que Paulo disse? Levanta e anda. De quem era a fé? A fé era daquele homem. Por estar sensível ao Espírito Santo, o que foi que Paulo veio? Teve uma direção do Espírito e orou por aquele homem. Nem chegou a orar, ele simplesmente falou, levanta e anda. Ele não impôs as mãos para orar, em nome de Jesus, não. Ele simplesmente olhou para aquele homem e disse, você tem fé para ser curado? Aí disse, levanta e anda. E o que foi que aconteceu? Aquele homem, no mesmo instante, levantou e andou. Amém? Então, pecadores podem ser curados fisicamente? Sim, pelos dons do Espírito Santo, pela fé, tanto do Filho de Deus que estiver orando, como também pela pessoa que vai receber a oração. Que o Senhor pode curá-lo por causa da misericórdia dele. Capítulo 9. Qual é a forma dos filhos de Deus receber cura e andar em saúde divina que agrada ao Senhor perfeitamente? Qual é a forma que nós, os filhos de Deus, temos para receber a cura e andar em saúde divina? É quando nós a recebemos por estarmos andando na fé e no amor de Deus, dentro do que conhecemos e entendemos da palavra. Qual a forma? Quando nós recebemos por estarmos andando na fé e no amor, dentro do nosso nível de conhecimento e entendimento da palavra. Aí andando na fé, como está lá em Hebreus 10, 38, que fala sobre a fé, que diz assim, Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Você é justa? Justo? Justa? Então, é uma das formas de receber cura e saúde divina, é andando na fé. Quando enfrentamos os sintomas de enfermidade com o escudo da fé, como está lá em Efésios 6,16, que é a meditação na palavra, e a espada do Espírito, que está no Efésios 6,17, falando a palavra com convicção. Gente, é falando a palavra com convicção, com certeza. Não é simplesmente reproduzindo um som sem ter a certeza. Porque, infelizmente, você sabe que tem muitas pessoas frustradas por não receberem, porque dizem assim, Jesus já levou, sim, mas não meditou, aquilo não gerou fé no seu coração, e querem ser curadas de uma forma desequilibradamente, achando e depois ainda culpa Deus, porque diz que Deus não curou. Mas a gente está vendo que é quando enfrentamos uns sintomas de enfermidade, que nós levantamos o escudo da fé, nós protegemos a nossa alma contra o sintoma e falamos a palavra, chamando à existência a manifestação da cura de saúde e saúde divina. É quando nós temos convicção daquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque um dia ouvimos a palavra, então gerou fé no nosso coração. Voltando para a apostila.
chamando à existência a manifestação da cura e saúde divina, como está em Romanos 4:17, que diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Ou seja, chamando à existência a manifestação da cura. O sintoma vai vir, a dor vai vir, a ansiedade vai vir. Mas nós vamos ter versículos na nossa alma para nos defendermos dos dardos do maligno. Vai vir situação que vai vir uma dor de cabeça, vai vir diagnósticos médicos. Estamos no mundo, o nosso corpo está sujeito a isso. E a gente vai ter que o quê? Atentar para a palavra. Fazer o quê? Guardar a nossa mente com o capacete, o escudo da fé, e declarar a palavra como a espada do Espírito, falando a palavra com convicção, chamando à existência as coisas que não são como se já fosse, trazendo o reino espiritual para o mundo natural, humano e físico. Essa é a vontade de Deus para os filhos dele. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. É uma das formas dos filhos de Deus receber a cura. É andar de acordo com a palavra, é andar na fé, dentro do nível que conhecemos e entendemos a palavra. E outra coisa, pedindo a Deus essa manifestação, crendo que já recebemos. Abre tua Bíblia lá em 1 João 5. Pedindo a Deus, crendo, acreditando que já recebemos. 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele. Com Ele quem? Com Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabendo que Ele nos ouve quanto ao que lhe temos pedido, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Aleluia! Ele diz, olha, crendo, ele diz, se você tem confiança no Pai, você vai pedir segundo a sua vontade. É a vontade de Deus que você anda em cura e saúde divina? Com certeza. É vontade dele. Aí ele diz, e sabendo que ele nos ouve, você crê que quando a gente fala, Deus nos ouve? E sabendo que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, porque o que estamos pedindo está de acordo com a vontade dele, que é cura e saúde divina, obtemos o pedido que lhe temos feito. Acabou-se. Já está feito. É simplesmente crermos e acreditarmos, guardarmos a nossa mente da informação, porque a informação vai chegar, o dardo inflamado do maligno vai vir, a gente vai se defender com o escudo da fé, vai atacar ele com a espada do Espírito, sabendo que o que a palavra diz é a verdade, e a gente vai receber dentro do nível de conhecimento e entendimento da palavra, porque a gente está orando de acordo com a palavra de Deus. Se a gente está orando de acordo com a palavra, a Bíblia diz que estamos fazendo isso, Deus vai responder aquilo, vai corresponder aquilo que a gente está pedindo a Ele. É só o tempo da manifestação do poder de Deus acontecer, porque é um direito meu e seu. Somos filhos, somos herdeiros da promessa. E Deus vai descer ao nosso nível de conhecimento e entendimento da palavra. Deus vai sondar o nosso coração e Ele vai saber se a gente está pedindo com fé mesmo. Porque a vontade dele é curar todos. Jesus já levou na cruz. Isso já é um direito da igreja. Ele quer simplesmente que nós venhamos reivindicar os nossos direitos. Andando o quê? Na fé. Chamando à existência as coisas que não são como se já fosse. Pai, o sintoma está no meu corpo. Mas esse sintoma é ilegal no meu corpo, eu não aceito. Pai, existe um dardo inflamado no maligno na minha alma, querendo trazer informações para eu ficar ansiosa, para eu ficar com medo. Mas eu vou resistir firme na fé, Pai, porque a tua palavra diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma.
Vem um sintoma no seu corpo, uma dor. Aí você vai reivindicar um direito que já é seu. Você dizer, Pai, você já levou na cruz todas as minhas dores e enfermidades e pelas tuas pisaduras eu sou sarada. E eu vou guardar a minha mente, vou blindar a minha mente dessa informação. E eu vou começar a reagir como eu devo reagir como tua filha, Senhor. Porque é vontade tua. E você diz que aquilo que nós pedimos, crendo, nós vamos receber. Então eu estou crendo dentro daquilo que você está falando. E diz, Pai, obrigada, graças te dou. Porque isso é um direito meu. Faz isso para você ver. A Bíblia diz que Deus vela a sua palavra para cumprir. Deus vela para cumprir aquilo que Ele prometeu a mim e a você. Marcos 11, 24 diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, credes que recebesse, assim será convosco. Olha para cá. Quer uma coisa mais simples do que essa? Ele diz lá, Jesus falando, por isso eu vos digo. Será que é porque a gente lê num papel que se torna mais complicado? Não, mas quando você lê, fique sabendo, Jesus estava falando com você também, comigo. E ele diz assim, ei, Jucineide, ei, Maria, João, eu não sei se é o teu nome que está aí do outro lado, mas ele está falando com você. Ele diz assim, ei, por isso eu estou dizendo a você, que se tudo, quando você pedir em oração, crede que recebeu, é seu. Cura é um direito dos filhos? É. Saúde divina é um direito de filho? É. Ele disse, após tudo que você pedir em oração, crendo que recebeu, é teu. Então toma posse. Toma posse da tua cura. Para que você possa receber de Deus aquilo que é teu. Não se lamenta por aquilo que você está vendo. Não fica olhando o sintoma. Ah, meu Deus, eu vou tomar um remédio. Não, a gente não está dizendo. A gente vai ver um pouco mais na frente. Que se você não tem fé ainda para isso, você vai tomar um remédio. Mas se você vê que há dentro de você uma convicção, uma certeza. A gente está falando sobre fé. Fé é convicção, é certeza. Se você tem a convicção, tem a certeza, se você medita na palavra, e ele diz assim, por isso eu vos digo, era Jesus falando, que tudo quanto pedires em oração, crendo que recebeste, será teu. O que é que está faltando? Fé. E a fé vem como? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário nós estarmos ligados à videira. É necessário estarmos ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, para obtermos aquilo que nós temos pedido ao Senhor. Amém? Outra forma, andando no amor. Porque você pode estar andando na fé e pode não estar andando no amor. Aí você dizer assim, oxe, eu pedi com fé, por que não está se manifestando? Por que não está andando no amor? É um conjunto. Andar em amor, Colossenses 3:14. Diz assim. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo, esteja o amor. A Bíblia diz, amar quem não te ama, amar quem te ama. Que recompensa você tem isso? Sabia que a gente só ama alguém no momento da adversidade? Sabia que o perfeito amor é aquele quando a pessoa machuca você e você trata ela bem? Porque tratar bem quem trata a gente bem é fácil. Agora, tratar bem quem trata mal a gente. Tratar bem quem despreza a gente. Mas é a Bíblia que manda a gente fazer dessa forma. Para que a gente obtenha o que é cura e saúde divina. Mas, ministro, até para ter cura e saúde divina, é necessário andar em amor. É necessário andar em amor, senão você não recebe. Porque andar em amor é quando somos obedientes à palavra de Deus. Quando a gente cumpre o que está escrito na palavra. Que é a mesma coisa que andar em sabedoria, andar em justiça, andar em santidade, etc. Marcos 11, 24 ao 26 diz que tudo quanto a gente pedir em seu nome, crendo que receber será vosso. Como a gente leu anteriormente. A gente tem que ter essa certeza, porque se a gente não andar em amor, se a gente não for obediente à palavra de Deus, a gente não vai andar em sabedoria, a gente vai ser tolo. A gente vai ser levado por todo vento de doutrina. Se a gente não andar em justiça, andar deliberadamente no pecado, a gente não vai poder reivindicar direito, não. Porque sabia que o que distancia o homem de Deus é o pecado? Se andar em pecado, a gente não tem coragem de ler nem a Bíblia. Porque a Bíblia é um espelho onde revela as nossas falhas.
Aí andar em justiça, sabedoria e santidade. Isso é andar em amor. Quando nós obedecemos a palavra de Deus. Lá em 1 Pedro 3,10 fala acerca disso. Provérbios 3, 7 e 8. Eu queria que você abrisse lá. Eu amo o livro de Provérbios, viu, gente? Tem um provérbio para cada dia. Se você olhar, tem 31. Vai ter mês que você vai ler 2. Os 2 últimos, vamos dizer. Mas o livro de Provérbios traz grande lição para você ter uma vida de santidade. Uma vida de justiça. Uma vida de obediência à palavra de Deus. Como é bom ler o livro de Provérbios. E Provérbios 3, 7 e 8 diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, não seja sábio diante daquilo que você está vendo. Tema ao Senhor e não ande pecando. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quer algo mais completo do que isso? Andar em amor é quando somos obedientes à sua palavra. E ele diz aqui, ó, e não seja sábio aos teus próprios olhos. Não ande como o mundo anda. O mundo anda dessa forma. Aí ele diz, tema ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, teme ao Senhor, é o princípio da sabedoria. E ande em justiça e santidade. Por quê? Porque você vai usufruir de cura e saúde divina. Porque é um direito seu, é um direito meu. Amém? Alguns exemplos de andar em amor de Deus. Vamos ver agora. Que é não mentir. Não odiar. Evitar comer comidas, alimentos gordurosos e etc. A gente anda em amor quando a gente não mente para o nosso irmão. Quando a gente não mente para o nosso cônjuge. Quando a gente não mente para os nossos filhos. Para as pessoas que trabalham conosco. Quando a gente não mente para aqueles que estão na igreja. Porque muitas vezes, como eu disse da outra vez, às vezes o diabo vem com, não é mentira não, eu estou omitindo é mentira. Aquilo que não é verdade é mentira. E quem é o pai da mentira é Satanás. Então, para andarmos em amor, é necessário nós estarmos diante de Deus, limpos, com as vestiduras limpas, não mentindo, não odiando. Porque muitas vezes, quando a gente é ferido, a gente tem uma tendência como ser humano a guardar mágoa no nosso coração, a guardar tristeza no nosso coração contra a pessoa que nos magoou. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, como eu disse na outra aula, e eu vou dizer de novo. Quem guarda ódio, que não ama, é como tomar veneno esperando que o outro morra. E quem vai morrer é a gente. Se você odiar, você pode até perder sua salvação. Porque você vai criar um muro entre você e Deus. E não é isso a vontade de Deus. E muitas vezes está questionando, meu Deus, por que eu estou doente? Por que acontece isso comigo? O bom é que a Bíblia diz que analise, pois, o homem a si mesmo. O bom é que ela manda a gente julgar a gente mesmo. Que a gente possa fazer uma análise nas nossas vidas. Aonde eu estou errando? Onde foi que eu errei? E a gente nos autoanalisar e pedir perdão a Deus. E ele diz que aquele que pede, recebe. Ele diz que alcança misericórdia. Ele se humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Então, quando você pedir perdão daquilo que você fez, ministro, eu menti. Ministro, eu estava guardando algo no coração contra alguém. Pede perdão. Pede perdão a Deus. Volta para a tua posição de justiça. E ele diz que ouve e responde às tuas orações. Evita comer alimentos gordurosos. Evita comer alimentos que prejudicam. Evita... Sabe que muitas vezes as pessoas tomam muito refrigerante e a glicose vai lá pra cima porque acha que, não, o refrigerante é docinho, não sei o quê, mas um copo de refrigerante eu vi que corresponde a meio copo de açúcar. Aí tem problemas de diabetes, aí diz assim, oxente, o que? Eu não como nada. A gente tem essa tendência, né? De dizer assim, oxi, eu não faço nada errado, eu não como isso. De vez em quando eu tomo. Sim, mas se você tiver uma tendência aqui, só vai desenvolver no teu corpo. Então vamos ter cuidado com aquilo que nós nos alimentamos também. Porque isso também impede do operar e da manifestação do poder de Deus. Senão seria muito cômodo, né?
A pessoa com colesterol alto, cheia de bronca, comendo bem muito alimento gorduroso e ainda dizendo, é um direito meu, cura e saúde divina. E o Senhor disse, ei, você não se analisa ou não? Olha a tua alimentação, vê o que está acontecendo contigo. Tem uma vida sedentária, aí tá cheia de dor, aí diz assim, oxi, por que eu tô com essas dor todinha? Pai, é um direito meu. Aí ele vai dizer, sedentarismo, procura te movimentar mais. E isso é importante. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo. Sabe por quê? Porque ele é templo e morada do Espírito Santo. É a casa do Espírito Santo. Então, vamos cuidar dele. Amém? Fisicamente falando. E cuidar da nossa alma, emocionalmente falando, para que a gente possa usufruir de cura e saúde divina. Porque é vontade de Deus que os filhos dele andem dessa forma. Você sabia que a igreja é a instituição mais poderosa da terra? Que era para a forma que Deus estabeleceu. E se nós crescermos, nós vamos chegar lá. Dos cristãos, nem ir para médico. Porque a palavra ela é remédio e ela vai nos curando na proporção que nós vamos conhecendo Deus. Eu não estou dizendo que é de uma hora para outra não, viu gente? Eu não estou mandando você cancelar seu plano de saúde. Eu não estou dizendo que você não vai adoecer. Vai acontecer porque estamos em crescimento. A nossa carne não se converteu não. A nossa alma ainda está sendo transformada. Mas se nós não buscarmos a palavra, se nós não nos dedicarmos à busca do conhecimento e entendimento dessa palavra, a gente vai viver num nível raso de fé. E vai sempre acontecer coisas nas nossas vidas que vai nos impedir o agir de Deus. E a culpa não é de Deus. Porque lá na cruz, há 2000 anos atrás, Jesus já levou. E é um direito meu e é um direito seu. Observação. Observações. Primeira observação. Tudo no reino de Deus é um processo. Marcos 4, 26 ao 29 é aquela passagem que diz que o semeador semeou e com o tempo passou e a semente cresceu. Você abre lá e sabemos que é um processo. Que ninguém planta hoje e colhe hoje. Ninguém planta uma semente hoje e amanhã já vai ver fruto dessa semente. Tudo é um processo. Cada vez que nós ouvimos falar sobre cura e saúde divina, cada vez que a gente buscar a palavra, a gente vai renovando a mente, a gente vai fazendo o quê? Regando a semente que nós estamos recebendo. E cada vez mais que nós regamos, ela vai crescendo e ela vai poder dar fruto. Até mesmo para se receber a manifestação da cura e saúde divina, como está lá em Atos 16, 1 e 2, 1 Timóteo 1, 1 e 2 e 1 Timóteo 5, 23. De acordo com essas passagens, vemos que Timóteo era um homem fiel a Deus. No que conhecia e entendia da palavra, mas ainda estava doente por não ter crescido na fé e no amor totalmente. Aqui em Timóteo 1, 1 e 2, Paulo faz uma referência acerca de Timóteo. Eu estava meditando ontem e Paulo fala disso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e Cristo Jesus é a nossa esperança. Aí ele escreve a Timóteo, verdadeiramente filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo reconhecia que Timóteo era um homem de fé. Mas o 5:23 diz como? Diz assim: não continues a beber somente água. Ele estava aconselhando, porque Timóteo tinha uma enfermidade. Aí ele disse, olha, não te continues somente a beber água. Usas um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo estava orientando para que ele fizesse algo além da fé. Por quê? Porque ele ainda não tinha fé suficiente para ser curado, porque era um processo. E aqui esse vinho que fala é o vinho não fermentado, viu, gente? Não é o vinho que toma para se embriagar, não. O vinho que Paulo fala aqui é o vinho para curar, porque tem muita coisa que a videira, a uva, traz para o benefício do corpo do ser humano. E ele diz para que tu fique bom das frequentes enfermidades. Do mesmo jeito que eu e você está no processo de crescimento, Timóteo também estava. Era filho na fé de Paulo? Era. Estava sendo orientado pela palavra? Estava. Mas ele não tinha a plenitude do Espírito. Ele precisava crescer, era um processo na vida dele. E esse processo tem que ser um processo evolutivo. Que ele disse, olha, das frequentes enfermidades que vêm sobre o teu corpo. Então, é necessário nós
buscarmos a palavra para recebermos a cura e a manifestação dela. Porque estamos em crescimento, não é de uma hora para outra. Temos que ser pacientes, temos que andar na fé, temos que andar no amor, para que essas coisas aconteçam e se manifestem nas nossas vidas. É por isso que se o nosso nível de fé e amor não der para recebermos cura de determinada doença, devemos ir ao médico e tomar remédios receitados por ele. Não há problema em fazer isso. Olha, aqui deixa bem claro que se nós não temos fé para sermos curados, não podemos ser ignorantes a ponto de dizer assim, não vou para o médico não, porque Jesus já levou. Olha, já aconteceu casos de pessoas pegar desequilibradamente sobre fé e morrer por não querer ir para o médico. Não, eu tenho fé para ser curado. E não tinha. Por quê? Porque não tinha fé suficiente para se manter naquilo. E é isso que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que se analisar nós mesmos. Ele diz, olha, se por isso seu nível de fé e de amor não der para receber a cura, procura um médico, toma o remédio receitado por ele, porque não é pecado não. Você não vai sair na sua posição não, mas também você também não deve se acostumar a isso. Se existe uma palavra que lhe dá força, então, equilibradamente, dentro do nível, como a gente viu anteriormente, no processo de crescimento, você viu que Paulo mandou Timóteo, porque os remédios daquela época não é o remédio que a gente toma hoje, não, comprimido, não, era tudo natural. Então, naquele tempo, Paulo mandou ele tomar o quê? O vinho, era o vinho não fermentado, não tinha álcool, não existia álcool. Para que o organismo, a imunidade dele crescesse e ele não viesse a adoecer por conta das frequentes enfermidades. Então, se você não tem fé suficiente, procura um médico, toma o remédio direito, porque se você for para o médico e não tomar o remédio direito, ainda sai falando do médico. Diz que o médico passou é ruim, que o médico é isso, que o médico é aquilo, não atender direito. Mas às vezes a gente não segue nem o protocolo natural que o médico passa. Não há problema nenhum você procurar um médico. Nenhum você procurar um médico se você não cresceu naquela área. Amém? Agora, não devemos nos conformar com essa situação. Como está em Romanos 12:2, que diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a gente não pode se conformar com aquilo que chega, com os sintomas que chegam no nosso corpo. Que tudo que chegar, eu vou correr para o médico, eu vou tomar um remédio. Eu vou. Aí não lê Bíblia, não busca a palavra, vive no médico direto. Mas a vontade de Deus é que você busque Ele, dentro do nível de conhecimento e entendimento, vai se manifestando a sua cura, que você pode ser curado tomando remédio. Mas, se você não renovar a sua alma, você vai viver na dependência eternamente dos médicos. Não se conforme com a situação, brigue mesmo, lute, é um direito seu. Se eu chegasse para você agora e dissesse assim, vá no banco que tem lá 100 mil reais para você tirar, tá na sua conta, tá no seu nome, o que era que você ia fazer? Ia deixar lá ou ia tirar? Lógico, eu dava uma carreira para ir tirar. Do mesmo jeito é cura e saúde divina, já foi depositado na tua conta. Quando tu nasceu de novo, tá lá no bom depósito. Nós precisamos pela fé e buscar, chamar à existência as coisas que não são como se já fosse. Não se conformando com a situação. Ou então tu vai olhar pro teu bolso e vai dizer, ah, meu Deus, não tem dinheiro, tem 100 mil lá, disponível para tu. Deus não quer isso de mim e de você. Ele quer um posicionamento. Ele quer que a gente ande na fé e no amor, dentro do nosso nível de conhecimento e entendimento da palavra. Agora não devemos nos conformar com essa situação, mas sim crescermos na fé e no amor, exercitando a fé em doenças menores, como dor de cabeça, gripe e etc. Para assim adquirirmos experiências e dessa forma vencermos as enfermidades mais sérias, como câncer, AIDS e etc. Eu já vi pessoas curadas de câncer, eu acho que você também conhece pessoas curadas de câncer. Fazendo quimioterapia? Sim. Mas quando o médico olha, muitas vezes o diagnóstico médico é o seguinte, não tem mais jeito. A gente vai fazer isso aqui, um paliativo, para que você possa passar mais tempo.
E eu conheço pessoas, já teve alunas minhas no discipulado que tiveram sintomas de câncer de mama e não chegaram nem a fazer as últimas quimioterapias. Por quê? Porque estavam curadas. Elas usaram a fé e o medicamento. E o processo dela evoluiu muito, a ponto de pararem a quimioterapia. Por quê? Porque elas chamaram à existência o que era um direito delas. Fizeram as duas coisas equilibradamente. Pois está disponível morrermos velhos e fartos de dias. Como está em Gênesis 25:8, que fala sobre Abraão, que Abraão morreu velho e farto de dias. Jó 42:16-17 também. Ou seja, idosos e saudáveis. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que a gente morra o quê? Velho e saudável. Lá no Salmo 91:16, ele fala sobre longevidade de dia. Ou seja, vida longa aqui na terra. Mesmo com sintomas, mesmo aparente, mesmo o nosso corpo precisando tomar alguns remédios, mas está disponível para nós isso. Está disponível para mim e para você como igreja de Deus. Morrermos velhos e fartos de dias. Basta simplesmente considerarmos aquilo que a gente tem recebido da palavra. Basta considerar e andar no temor do Senhor e na sabedoria, andar em justiça. Andar em justiça é andar na fé e no amor, dentro do nível de conhecimento e entendimento da palavra. Segunda observação. Para conseguirmos crescer na fé e no amor, e assim usufruirmos cada vez mais de cura e saúde divina, precisamos renovar a nossa alma pelos ensinamentos do Espírito Santo. Ele diz em João 14:26, diz que o Espírito da verdade vai nos guiar em toda a verdade. Ele diz que o Espírito Santo veio para nos ensinar todas as coisas. Cura e saúde divina está dentro da Bíblia? Tá, então o Espírito Santo veio para nos ensinar essas coisas. 1 Coríntios 2:12 diz que o Espírito Santo veio para nos ensinar. Nós renovamos nossa alma por termos uma vida consagrada ao Senhor, como está lá em Hebreus 11:6. Em relacionamento com Ele, por termos o costume de praticar, considerando, atentando e valorizando os princípios de quê? Congregar, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, falar alinhado à palavra, orar com espírito e em línguas, orar com entendimento, interceder, agradecer, louvar e adorar o Senhor e jejuar. Pronto. O que a gente precisa é isso. Ah, ministra, congregar não precisa não. Gente, eu ouvi isso sábado de uma pessoa que endureceu o coração. Eu vou abrir um parêntese aqui. E eu não pude ficar calada em relação àquilo. O Espírito Santo me incomodou. Sabe por quê? Porque é muito fácil as pessoas se apegarem às suas falhas, olhando as falhas dos outros. Eu ouvi uma pessoa sábado dizer assim, não é preciso congregar, não, a gente congrega dentro da casa da gente assistindo os cultos online. Não caia nessa. Isso é uma armadilha do diabo. A unção coletiva quando a gente está congregando aqui na igreja onde você vai. Muitas vezes tem um direcionamento do Espírito Santo, do apóstolo, para chamar uma pessoa para orar por ela, e você tá ali com alguma enfermidade, vai lá na frente e ora. Se você estivesse em casa, você recebia? Não. Se não, em Hebreus 10:25, dizia que não era para deixar de congregar, como que costume de muitos que estavam acontecendo naquele tempo. O escritor aos Hebreus estava dizendo que não deixemos de congregar, como é costume de muitos. E, infelizmente, essa pandemia trouxe muito obstáculo para a vida dos outros. Um comodismo espiritual, uma acomodação espiritual, de assistir culto online e ficar dentro de casa achando que Deus vai fazer alguma coisa. E, enquanto nós podemos congregar, que nós possamos estar no templo congregando, existe uma unção coletiva nesse lugar. Existe uma unção coletiva na tua igreja, para te alcançar de uma forma sobrenatural. De uma forma que você vai receber tudo aquilo que você precisa. Existe um posicionamento teu, só em sair de casa já é um posicionamento de fé e Deus vai honrar. Mas o povo, sabe o que é que as pessoas querem agora? Pegar um telefone, fica deitado na cadeira, assistindo um culto online, achando que está prestando um culto a Deus. Como era que as pessoas iam prestar culto a Deus? Nos templos. E é necessário,
nós estávamos no templo, aí a pessoa olhou para mim e disse, não precisa não. Eu já vi tanta coisa na internet de pastor fulano, de tal pastor. Cada um vai dar conta de si mesmo. A falta de congregar leva a pessoa a pensar dessa forma. A falta de estar na igreja ouvindo a palavra vai querer julgar as pessoas e não é direito nosso julgar ninguém, não. Pois a Bíblia diz, analise, pois, o homem a si mesmo. Não manda analisar teu irmão, não. Se teu irmão errou contra tu, é ele Deus, ele vai dar conta a Deus. Cuidado. Cuidado com aquilo que o diabo tem lançado na mente das pessoas, na sua mente, na minha mente. Que fica dizendo assim, eu vou assistir o culto hoje pela internet. Podendo vir. Podendo participar, dentro de uma unção maravilhosa, o louvor te alcançando, te envolvendo. Tem gente que é curado no louvor. Tem gente que é curado na atmosfera do louvor, quando entra já recebe algo, algo do Espírito, e ali já vai tratando a tua mente, já vai tratando no teu corpo, porque você vai se tornando mais leve. Não deixa de congregar, congrega na tua igreja, ajuda teu pastor. Isso faz parte da nova natureza, do novo homem. Isso é amor, isso é andar em amor, isso é andar em fé. Não se deixa levar pelos dardos, pelas mentiras do diabo, não. A pandemia veio para trazer preguiça para o homem. Preguiça de vir para a igreja. Trouxe acomodação. Mas eu sei que eu e você somos sábios. Nós temos essas apostilas. Só em você está fazendo discipulado já é sabedoria. E então é necessário que a gente congregue. É necessário que a gente leia a palavra só na igreja ministra. Não. Leia em casa também. Ouvir a palavra só na igreja ministra. Não, em casa também. Meditar na palavra em todo tempo. Falar alinhado à palavra todo tempo. Orar com o Espírito em línguas. Gente, quando nós oramos em línguas, nós somos edificados na fé. Para receber cura, é necessário crescer aonde? Em fé e em amor. Ora em línguas. Lá em Judas diz que nós somos edificados na fé, ou seja, nossa fé cresce quando nós oramos em espírito e em línguas. Orar com entendimento é falar aquilo que você já conhece e entende da palavra. E a presença de Deus reivindicando um direito que já é teu. Se você não conhecer a palavra, como é que você vai orar com entendimento? Pedindo a Ele. Vai pedir o quê? Se não sabe. Interceder é a oração do amor. Isso revela que nós estamos orando em amor. Agradecer, louvar e adorar o Senhor. Temos que ter uma vida de agradecimento, de louvor e adoração ao nosso Deus. E jejuar é muito importante. Porque quando nós jejuamos, nós estamos mortificando a nossa carne. Estamos dizendo à nossa carne, aí você não me domina. Eu posso dominar você. É muito importante. Terceira, é muito importante entendermos que Deus deseja que morramos velhos e fartos de dias, para que possamos conquistar o máximo de pessoas possível para Cristo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, é o desejo de Deus para nos darmos uma vida longa, é para que a gente pregue o Evangelho, para que a gente fale do seu amor, para que a gente fale da sua grandeza, como está aqui escrito em Romanos 10, do 13 em diante, que diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Então é muito importante a gente entender que Deus deseja que morramos velhos e fartos de dias com o propósito de ganhar vidas para o reino. Se eu e você não sair para pregarmos a palavra, quem é que vai pregar? Quem é que vai falar desse amor tão grande? E ele diz mais assim, vê que Deus maravilhoso, ele é recompensador, gente. Ele é um pai tão de amor que ele diz assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Como é maravilhoso a gente poder pregar a palavra da salvação para alguém. Isso também traz longevidade.
e ajudar a afirmar-se nele. Porque não é só pregar o plano da salvação. É você também ajudar a pessoa a afirmar no evangelho. Ou então direcioná-lo para uma igreja que ensine a palavra verdadeiramente e indique. E você indica, você mora onde? É muito longe, a sua casa é longe. Não dá para você, se você for a palavra que cura, ensina aqui a palavra que cura. Você, se é de outra igreja, se tua igreja está ensinando a palavra, glória a Deus por isso. Se for perto da tua casa, indica. Se não, indica uma igreja que ensine verdadeiramente a palavra para que essa pessoa se firme na fé. Não é só simplesmente pregar, mas a gente também tem que ser canal para ensinar eles manter-se salvos. Afinal, este é o propósito principal de ainda estarmos nesse mundo. Gente, o propósito principal de estarmos no mundo aqui é pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. O propósito principal de estarmos aqui não é para termos as coisas materiais e terrenas. Infelizmente, tem muita gente querendo ter sem ser. Primeiro nós devemos ser para depois ter. Eles buscam o reino de Deus e a sua justiça. Eles que as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Então, a gente nesse mundo, o propósito principal é de pregarmos o Evangelho. Lá em Filipenses 1, 21 ao 25, diz: portanto, para mim o viver é Cristo, Paulo falando. E o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já nem sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo sabia que era incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas, por vossa causa, por causa de vocês, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. O principal propósito de estarmos nesse mundo é de pregarmos a palavra de Deus e ver nossos irmãos crescendo na fé e nos alegrando com ele. Isso é o propósito do verdadeiro cristão. Isso é o propósito da nossa existência. Amém? Capítulo 10. O que devemos fazer para mantermos a cura divina, ou seja, andarmos em saúde divina? Porque nós vimos que é um direito nosso. Mas agora, o que é que faz para a gente se manter nisso? Também precisamos andar na fé e no amor dentro do nível do que conhecemos e entendemos da palavra. Resistindo às setas do maligno com o escudo da fé, meditando a palavra e a espada do Espírito, que é falar a palavra com convicção. Amém? Então, é necessário o quê? A gente andar na fé e no amor e acreditar na bendita esperança, pregar o Evangelho, para nos mantermos firmes, andando em cura e saúde divina. Não esqueça disso. O amor e a fé vai fazer com que você se mantenha firme até a volta de Jesus. Existem princípios nas nossas vidas a serem feitos e não são pesados, não são penosos. O Senhor nos dá a responsabilidade, mas também nos dá a capacidade de desempenhar. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu o professor por excelência, aquele que inspirou os homens a escrever a Bíblia. Habita dentro de mim e de você. Considere a pessoa que habita dentro de você, que você vai ver resultados na sua vida de cura e saúde divina. Procura te apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Busca essa palavra. A nossa carne não quer, não. Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo, mas eu não entrego o meu corpo à servidão, a viver no pecado. Porque eu sei que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. É incomparavelmente melhor abrir mão das minhas vontades carnais, porque eu sei que existe uma eternidade que me aguarda. Então, que nós venhamos estar conscientes que estamos aqui nesse mundo para usufruirmos do que é nosso por direito e ainda mais apresentarmos aquilo que nós já conhecemos e entendemos dentro de um nível de equilíbrio aos nossos irmãos, a palavra de Deus, que é o ministério da reconciliação, e ainda ajudá-los a manter-se firme na fé. Pega o número do telefone, pregar para alguém, pega o número do telefone e fica mandando uma mensagem. Ajuda a pessoa para que ela se mantenha e você possa usufruir de tudo. Amém? Chegamos à conclusão da matéria.
Então, encerramos aqui o belíssimo estudo sobre cura e saúde divina, que nos trouxe um norteamento deste assunto, o qual, como já falamos, ainda é mal compreendido no meio cristão, mas esperamos que você tenha sido poderosamente abençoado pelo conhecimento e entendimento da palavra de Deus, a palavra que cura. Encerramos aqui a matéria e eu creio que você vai ser poderosamente abençoado na meditação de tudo aquilo que você ouviu. Amém?